Vamos lá, galera. Vamos resolver as questões então da primeira semana nossa ali. A primeira questão diz o seguinte, ó. Viajando de Fortaleza a Sobral, percorre-se 234 quilômetros. O ônibus faz o percurso entre essas duas cidades com velocidade escalar média de 58,5 km por hora. Quanto tempo em hora demora a viagem? Então, olha só. Ele me dá um valor de distâncias a ser percorrida e uma velocidade média para esse percurso. Então, a questão 4. Eu tenho uma distância percorrida, que vai ser o nosso ΔS, que é igual a 34 quilômetros. E eu tenho uma velocidade média igual a 58,4 quilômetros por hora. É isso? 58,5, confundiu. 58,5 km por hora. Então, ó, só lembrando a definição ali, né, de velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo que você demorou para percorrer essa distância. Então, ele fala que a velocidade média desse percurso, desse trajeto, foi de 58,5 km por hora e foi um trajeto de 234 km. Ele quer saber qual que é o tempo que ele gastou para essa viagem. Então, ó, se o ΔT está aqui embaixo, né, na divisão, ele está dividindo, eu tenho que passar ele para o outro lado, alterando a operação. Se ele é uma divisão, eu vou alterar para multiplicação. E por que tem que fazer isso, né? Para você poder isolar o t de um lado da igualdade, para poder dizer que o ΔT é igual a alguma coisa, porque aqui ele está na divisão. Então, quando eu coloco ele para o outro lado, ó, passo ele para cá, se ele está dividindo, ele passa multiplicando, eu tenho 58,5 vezes ΔT é igual a 234. Aí agora, ó, eu tenho a multiplicação entre o 58,5 e o ΔT. Sem a multiplicação, eu posso pegar o 58,5, que está multiplicando, passar para o outro lado, dividindo. Porque aí eu isolo o ΔT, deixo ele sozinho, ó. 234 dividido por 58,5. Então agora sim, eu tenho que o ΔT é igual a 234 dividido por 58,5. Então agora eu consigo achar o valor dele. Posso fazer direto? Posso trocar, né, o 58,5 pelo ΔT direto e já chegar nisso aqui? Pode. Se você tem facilidade para perceber isso, pode. Se você não tem, né, tenta acostumar sempre o quê? Pensar nessa questão da troca da operação que você está fazendo. Se é que é uma operação de divisão, né, o ΔT é o divisor, ele tem que passar para cá e ser o multiplicador desse cara. Beleza? E aí, dividindo 234 por 58,5, isso aqui vai dar 4 horas, que é a resposta do exercício. Beleza? Vamos lá para a questão 5. Na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, o limite de velocidade é de 90 km por hora para ônibus e caminhões. Um ônibus está viajando a velocidade limite, então ele está a 90 km por hora, né? Ele está viajando no limite. Num trecho reto e completamente livre, o motorista resolve colocar no sistema do som do ônibus um CD, gastando para isso 2 segundos. Qual é a distância que o ônibus percorre em metros nesse intervalo de tempo? Beleza? Então, ó, eu tenho uma velocidade média, ou no caso aqui uma velocidade até constante, né, de 90 km por hora. E ele gasta um tempo de 2 segundos para poder trocar o CD. E eu quero saber a distância percorrida, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que reparar é a unidade. Aqui eu tenho unidade de tempo em segundo e aqui eu tenho unidade de tempo em hora. Então, para poder chegar na resposta ali, ele está pedindo ainda a resposta em metro, né? A minha unidade aqui também está em quilômetro. Então, o jeito mais fácil para a gente resolver é pegar essa velocidade média e transformar ela de km por hora para metros por segundo. E para fazer isso, né,
vocês têm que dividir o valor, né, o 90 km por hora, por 3,6. Então, você vai fazer uma divisão por 3,6. Beleza? E aí, dividindo 90 por 3,6, a gente vai ter o valor de 25 metros por segundo. E aí, agora eu tenho unidade de tempo em segundo, na velocidade e no tempo mesmo, e eu tenho a distância em metro, e eu quero a resposta em metro. Então, beleza, fechou. É só agora eu pegar a minha equação, velocidade média é ΔS dividido por ΔT. A minha velocidade média vale 25 metros por segundo, a distância percorrida que eu quero saber e o tempo 2 segundos. O 2 está aqui embaixo, passa para lá multiplicando, fica 25 vezes 2 é igual a ΔS. Então, 25 vezes 2 dá 50. Então, meu ΔS, a distância que ele percorreu, é uma distância de 50 metros durante esses 2 segundos. E aí, a última questão da primeira semana de exercícios foi a questão 6, que fala o seguinte, ó, o espaço S de um móvel varia com o tempo t de acordo com a função horária S é igual a 10 mais 5 vezes t menos t ao quadrado, para S em metro e t em segundo. E aí pede para determinar, na letra A, o espaço do móvel nos instantes 0, 2 e 6 segundos, então qual que é a posição dele em cada instante de tempo desse. E na letra B, qual que é a velocidade média nesses intervalos. Então, ó, a minha equação é o S é igual a 10 mais 5 vezes t menos t ao quadrado, beleza? E na letra A ele pede a posição, né, o espaço do móvel para o tempo igual a 0, o tempo igual a 2 e o tempo igual a 6 segundos. Então vamos resolver isso aqui. Ó, tempo igual a 0, tempo igual a 2 segundos, tempo igual a 6 segundos. Eu quero achar qual que é a posição dele para cada instante de tempo desse. Então, ó, qual que é a ideia? A posição no tempo igual a 0 é você pegar e no lugar do t, substituir o valor 0. 5 vezes 0 menos 0 ao quadrado. Então, 0 ao quadrado dá 0, 5 vezes 0 dá 0, que sobra para mim que a posição no tempo 0 é igual a 10 metros, beleza? Que é a posição inicial dele. Para o tempo igual a 2 segundos, então 2 segundos eu tenho 10 mais 5 vezes 2 menos 2 ao quadrado. Então a posição no tempo 2 vai ser igual a 10 mais 10 menos 4. Então a posição 2 vai ser o quê? 10 mais 10, 20, menos 4, 16 metros. E o último, que é a posição com 6 segundos, vai ser o quê? 10 mais 5 vezes 6 menos 6 ao quadrado. Então, eu tenho a posição 6 igual a 10 mais 5 vezes 3, 30, menos 36, que é o 6 ao quadrado. Então, a posição no tempo 6 segundos vai ficar 10 mais 30, 40, menos 36, 4 metros. Então, eu tenho a posição no instante 0, no instante 2 e no instante 6. Essa era a letra A. A letra B, ele pede a velocidade média nos intervalos de 0 a 2 segundos e 0 a 6 segundos. Então, o intervalo de 0 a 2 segundos. Velocidade média é igual a distância percorrida dividido pelo tempo, né? Ou ΔS sobre ΔT. E aqui eu tenho as posições, ó. Eu tenho a posição no tempo 0 e no tempo 2. Então, o meu ΔS aqui, só lembrando lá que ΔS é o quê? É a posição final menos a posição inicial, né? Então, a posição final menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo. De 0 a 2 segundos eu tenho 2 segundos, beleza? Então, mas de onde tirou esse S menos SI aqui, né? O ΔS, a definição dele, né? A definição de delta é variação de posição. Então, é a posição final menos a posição inicial. Só que aqui eu não precisei, né? Nesses outros exercícios, aqui ele já me deu qual que foi
a variação de posição. Ele falou que ele percorreu 234 quilômetros, aqui eu achei que ele percorreu 50 metros, agora não faz diferença onde foi o início e onde foi o fim. Se o início foi, por exemplo, nessa situação, se o início foi em 0 e o fim em 50, eu tenho uma distância percorrida de 50 metros. Mas se o início foi em 20 e o final foi em 70, a distância percorrida continua sendo 50 metros. Então aqui o interesse era o quê? Qual que era a distância percorrida. Aqui não, aqui eu quero saber a velocidade média para uma variação, né, dessas duas. Eu quero saber também a distância percorrida, só que aqui eu não tenho o valor da distância percorrida, eu tenho o valor da posição em cada instante de tempo. Então eu preciso saber qual que é a posição inicial e a final para chegar na distância percorrida. Então aqui, ó, a minha velocidade média vai ser o quê? A posição final, que seria no tempo 2 segundos, vale 16 metros, menos a posição inicial, que é no tempo 0 segundos, é de 10 metros. Isso dividido por 2. Então aqui eu vou ter uma velocidade média de quanto? 16 menos 10 vai dar 6, dividido por 2, 3 metros por segundo. Então essa é a velocidade média da situação ali do tempo entre 0 e 2 segundos. Agora, quando eu vou pegar ali a segunda situação é de 0 a 6 segundos. Então, ó, 0 a 6 segundos. Então aqui, ó, a minha velocidade média, também de novo, vai ser a posição final menos a posição inicial. Só que a posição final, que seria no ponto 6, no instante 6 segundos, seria 4 metros, menos a inicial, que é o 10. Isso tudo dividido por o intervalo de tempo. De 0 a 6 eu tenho 6 segundos. Então a minha velocidade média vai ser igual a 4 menos 10 dá menos 6 dividido por 6. Então minha velocidade média vai ser igual a menos 1 segundo. Ó, menos 1 metro por segundo, unidade de velocidade. Beleza? Então essa é a resposta da questão 6, letra B. Agora vamos lá para os outros exercícios da segunda semana. Então, os exercícios que eu propus na segunda semana foram esses, né? Então, a partir da função horária da posição abaixo, encontre. Letra A, a posição nos instantes de tempo 0, 2, 6 e 8 segundos. A velocidade média entre 0 e 6 segundos, 2 e 6 segundos e 0 e 8 segundos. Então, é muito parecido com o exercício que a gente acabou de fazer. O exercício 1. A equação S é igual a 25 mais 8t. 25 mais 8 vezes t. Então, essa é a equação que descreve aquele movimento, naquele exercício. Na letra A, pede a posição dele para cada instante de tempo, 0, 2, 6 e 8. Então, ó, S0 para o tempo igual a 0, eu teria 25 mais 8 vezes 0. Então, minha posição no tempo 0 vale 25 metros, é a posição inicial. Se você reparar no outro exercício, né, no anterior, quando o tempo é igual a 0, a posição é exatamente igual a esse termo aqui, ó, 25. Lá era o 10. Depois a gente vai ver outra forma de escrever essa equação. Esse cara aqui representa exatamente a posição inicial do movimento. Então, por isso que quando o tempo é 0, o valor da posição é exatamente a posição inicial, que é o 25. Para o tempo igual a 2 segundos, eu tenho 25 mais 8 vezes 2. Então, eu vou ter 25 mais 16. Minha posição para o tempo igual a 2 segundos vai ser igual a 41 metros. Para a posição no tempo 6, eu tenho 25 metros mais 8 vezes 6. Então, a minha posição no tempo 6 vai ser igual a 25 mais 8 vezes 6 dá 48. Então, minha posição no tempo 6 vai ser igual ao quê? 73 metros. Então, essa é a posição no instante de tempo 6. Faltou só o instante de tempo 8 segundos, né? Então, o instante de tempo 8 segundos. Deixa eu colocar só aqui, aqui, aqui.
instante de tempo 8 segundos, eu teria 25 mais 8 vezes 8. Para dar espaço, eu vou colocar aqui na frente, ó, 25 vezes mais 8 vezes 8, 64. Então, minha posição no instante de tempo 8 é igual a 25 mais 64, que vai dar 89 metros. Beleza? Então, essas são as posições para o instante 0, para o instante 2 segundos, 6 segundos e 8 segundos. Na letra B, eu peço a velocidade média de 0 a 6, 2 a 6 e 0 a 8. Então, ó, letra B, 0 a 6 segundos. Então, a velocidade média vai ser o quê? A posição final menos a posição inicial dividido pelo intervalo de tempo. De 0 a 6 são 6 segundos. Então, ó, a posição final, que é no instante 6 segundos, vale 73. Menos a posição inicial, que é no 0, vale 25. 73 menos 25 dividido por 6. Né? Então, ó, repara que a posição, eu estou olhando, a final é no instante 6 e a inicial no instante 0. Beleza? Começou no tempo 0 e terminou no tempo 6. Então, por isso que eu pego as posições respectivas desses tempos. 73 menos 25 vai dar 48, né? Dividido por 6. Então, ó, eu vou ter 48 dividido por 6, 8 metros por segundo de velocidade média. O outro tempo que ele pede, 2 a 6. Então, ó, 2 a 6 segundos. Então, a velocidade média vai ser igual posição final, que seria no tempo 6 segundos, que vale 73, menos a posição inicial, que é no tempo 2 segundos, que vale 41. Isso dividido pelo intervalo de tempo. Ó, de 2 a 6 eu tenho 4 segundos. Beleza? 73 menos 41 vai dar 32. Dividido por 4, isso aqui vai dar 8 metros por segundo. Ué, professor, dá igual? Vamos fazer o último e ver se vai dar igual também. De 0 a 8 segundos, eu tenho que a minha velocidade média vai ser igual à posição final, que é no tempo 8 segundos, que é 89, menos a posição inicial, que é no tempo 0, que é 25. Isso aqui dividido, né, de 0 a 8 são 8 segundos. 89 menos 25 dá 64, dividido por 8. 8 metros por segundo. Ué, deu tudo igual? Sim, deu tudo igual. Por quê? Porque essa equação é uma equação que descreve um movimento retilíneo uniforme. Um movimento uniforme é com velocidade constante. Então, independente do intervalo de tempo que eu pegar e as posições que eu pegar para esses intervalos de tempo, a minha velocidade sempre vale 8, ó, porque é um movimento retilíneo uniforme, um movimento com velocidade constante. A velocidade sempre vale 8. Então, isso aqui é uma equação que descreve um movimento retilíneo uniforme. A cara dela é essa aqui, ó. S é igual a S0 mais V vezes T. S é a posição em qualquer intervalo de tempo. O S0 é a posição inicial. No entanto, a gente está vendo aqui, ó, a posição inicial. Bate, né? 25 com 25. A velocidade vezes o tempo. Então, esse 8 vezes T aqui, o 8 é a velocidade. Então, a velocidade já é, esse valor 8 já é a velocidade constante do movimento e a velocidade média do movimento. Então, ó, calculei tudo, deu 8. Beleza? Então, a gente já sabe, pela comparação da equação, ó, vamos colocar aqui, S é igual a 25 mais 8 vezes T. Comparando as duas equações, ó, o 25 está sozinho, igual a S0, e o 8 está multiplicando o T igual o V. Então, o 8 é a velocidade e o 25 é a posição inicial. A gente chama isso de função horária da posição. Vamos para a questão 2. Calcule quanto tempo demora para um carro, movendo-se com velocidade constante igual a 46,8 km por hora, percorrer 163,8 km. Então, galera, né, pegando aqui velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. A minha velocidade média vale 46,8 km por hora, o ΔS é 163,8 km, isso dividido pelo tempo. Então, ó, trocando os dois aqui, né, ou fazendo aquela multiplicação e depois passando para a divisão,
você vai ter que o ΔT é igual a 163,8 dividido por 46,8. Isso aqui vai me dar um tempo de 3 horas e meia. Beleza, galera? Então, eram esses exercícios aí. Valeu!